Deus quer usar as nossas vidas. E esse mês especialmente, nós estamos vivendo um mês especial, porque além de toda a nossa agenda de Páscoa, de batismo, de recepção de novos membros, no último domingo desse mês, nós vamos iniciar o nosso 50 dias de propósito, o primeiro desse ano. Você que ainda não participou conosco vai ter essa oportunidade. Todo ano nós propusemos diante de Deus a fazer 2 momentos de 50 dias de propósito. E o tema desse ano, eu tenho certeza que vai abençoar muito o teu coração. Então, durante a semana aí de jejum, a semana de consagração, ore também preparando o seu coração para aquilo que vamos viver em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Maravilha, glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 10 a 17. Êxodo capítulo 4, nós vamos fazer a leitura dos versículos 10 a 17, e eu falava que hoje pela manhã, nós recebemos uma palavra baseada na vida de Noé, e nessa noite nós vamos receber uma palavra baseada na vida de Moisés, e que esses ensinamentos, que essas instruções possam fazer a diferença também na sua vida, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 4, versículo 10 até o versículo 17, quem encontrou, diga eu achei. Vamos colocar de pé para a gente fazer a leitura nessa noite, por um último momento. Êxodo capítulo 4, versículo 10, vamos lá então a leitura da palavra do Senhor, que Ele já fale com você desde já. Versículo 10, então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu, Senhor, envia alguém, outro, que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e o Senhor disse, Arão, o levita, não é o seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro, e ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele, e ele lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca, e com a dele ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você para ele como Deus. E versículo 17 para fechar, leve pois na mão esse bordão com o qual você fará os sinais. Somente até aqui, feche seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar ao Senhor. Deus, a tua palavra está lida nessa noite, te pedimos agora que o Senhor venha falar conosco. Meu Deus, que essa palavra possa ser agora também, Senhor, revelada ao nosso coração, segundo, ó Pai, o caminhar que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Edifica-nos, lança por terra, Senhor, todo impedimento para o teu povo receber a tua palavra nessa noite, que o nosso coração esteja, Senhor, preparado como uma boa terra para ser alimentado por ti. É a oração que fazemos em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus, pode se assentar, que o Senhor fale com você em nome de Jesus. Amados, o tema de hoje de manhã, nós falamos sobre o tema da coragem da obediência, a coragem da obediência. Foi uma palavra onde nós falamos sobre a importância da obediência simples. E eu quero recapitular aqui esse conceito porque ele tem a ver com o que nós vamos falar também aqui nessa noite. Obediência simples, Leandro, é o seguinte: se Deus dá uma ordem e fala para mim, Cleiton, vai até a porta lateral à sua direita e abra essa porta, obediência simples é ouvir a palavra, ir até a porta e abrir a porta. Obediência simples é fazer
o que Deus está mandando fazer. Obediência simples é ler na palavra as ordenanças do Senhor e praticá-la, sem jeitinhos, sem malandragem, sem tentar ajustar a nossa própria maneira, porque Deus dá ordens muito claras em diversos momentos. Em diversos momentos, o Senhor fala conosco e Ele vai direto ao ponto, e nós precisamos aprender a praticar o que nós chamamos de obediência simples. E o tema dessa noite, como eu falei, tem conexão aqui com o que nós vamos falar. O tema da mensagem dessa noite é: desista das desculpas. Tema da mensagem: desista das desculpas. E eu quero trazer aqui, olhando para a vida de Noé, e trazer essa reflexão para você. A desculpa é inimiga da obediência. A desculpa é pedra de tropeço para uma vida de santidade e de temor na presença de Deus. Desculpa nos afasta daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Não adianta você querer viver a plenitude da bênção de Deus, não adianta você querer viver os planos de Deus para a sua vida, se ao mesmo tempo você tem se habituado a ser uma pessoa acostumada a dar desculpas para aquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Desculpa acende a ira de Deus. E a gente vai ver isso nessa noite. Desista das desculpas. Primeiro tópico aqui da mensagem, olhando para a vida de Moisés, as desculpas de Moisés. A gente vai olhar aqui, porque é interessante observar que Moisés, diante do chamado de Deus, Rogério, dá 4 desculpas para tentar fugir daquilo que Deus estava chamando ele a fazer. As desculpas de Moisés. Nós vamos olhar para cada uma delas, Simone, e ver nessa noite o que cada desculpa tem a nos confrontar e a nos ensinar. Você está preparado aí, amém? Que o Senhor fale conosco. Essa palavra bateu em mim agora, meu filho, é contigo aí também. Eu compartilho, né? Compartilho aqui a exortação de Deus. Deus exorta quem ama, graças a Deus por isso. Primeira desculpa de Moisés, eu quero chamar a sua atenção aqui para Êxodo 3, versículo 11, vamos lá? Êxodo capítulo 3, versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Primeira desculpa de Moisés: quem sou eu para ir até Faraó? Deus chama Moisés, e é interessante perceber, Zelinha, que Deus joga limpo com Moisés, vai direto ao ponto com Moisés. Moisés, meu povo está sofrendo, meu povo está clamando, e eu estou te levantando para libertar o meu povo. E Moisés vira para Deus, e a primeira desculpa que ele dá é: quem sou eu para ir até Faraó? Ele olha para Deus, e essa desculpa, ela revela o seguinte: Moisés era reconhecido naquele tempo já como filho da filha de Faraó. Moisés, já naquele tempo, já havia desfrutado de uma posição privilegiada, e por trás dessa desculpa de Moisés, nós encontramos aqui o seguinte ensinamento: Moisés, com aquela desculpa, estava desprezando toda a história que Deus já estava escrevendo na vida dele. Quando Deus nos chama para algo, quando Deus nos chama para uma determinada obra, para uma determinada ação, para um determinado movimento, Patrícia, Deus já tem escrito algo na nossa vida. Deus já está fazendo algo, William, e Deus não chama ninguém pelo nome errado. Deus não chama ninguém, né, por confusão. Eu não sei você, na sua família deve ter alguém. Se você não lembrar de ninguém é porque você deve ser essa pessoa. Toda família tem aquela pessoa que quando vai chamar alguém, chama a família inteira antes de chamar quem ela quer chamar, né? Vó, mãe, é muito disso daí acontece, né? Fulano, Beltrano, chama 50 antes de chamar quem tem que chamar mesmo. E aí a família já até sabe, né? Chamou primeiro, você já sabe que não é você. Começou o erro. Começou o levantamento ali, né? Uma hora chega na tua vez. E às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse a minha avó, a minha mãe, que antes de chamar alguém pelo nome certo, ele vai errar o nome.
Então Deus vai chamar Alessandra, Deus vai chamar Pedro, Deus vai chamar Rafael, Deus vai chamar Júlio, Deus vai chamar Elza, Deus vai chamar Carla, e o nosso posicionamento diante de Deus tem que ser como de Samuel, quando instruído ali pelo sacerdote, né? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor não chamou o nome errado não, chamou o meu mesmo. Deus não se confunde. E quando Moisés dá essa primeira desculpa, nós já percebemos, através dessa desculpa, Senhor, quem sou eu? Ele já está jogando fora toda a história de livramento que Deus já havia operado na vida dele, que levou ele até aquele momento. Moisés, você é o filho da filha de Faraó. Moisés, não diminua aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus preparou durante todo esse tempo, Deus preparou durante toda a sua criação, em meio aos egípcios, para que quando esse chamado chegasse, viesse no tempo oportuno, no tempo correto. Primeira desculpa de Moisés, então eu aprendo, não despreze aquilo que Deus está fazendo na sua vida até agora. Alguns usariam a palavra processo, mas quem caminha aqui conosco sabe, eu não gosto de usar essa expressão, que já está tão batida, né, que já caiu na moda, né, o processo. Mas fato é que Deus edifica uma história, constrói uma história, escreve uma história, Tiago, e Ele quando nos chama, não chama por engano. Essa é a primeira desculpa. A segunda desculpa que Moisés vai dar está no versículo 13, vem comigo aqui. Versículo 13 do texto que nós lemos aqui do capítulo 3, olha só. Moisés disse para Deus, eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Segunda desculpa de Moisés, segundo ponto levantado por Moisés aqui nesse momento, não sei dizer quem está me enviando. E aí talvez um leitor que passa por esse texto pela primeira vez, pode ser levado, Rogério, a pensar o seguinte, poxa, isso daqui não é uma desculpa. Né? Moisés realmente não sabia qual era o nome de Deus, Moisés realmente não sabia dizer muito bem isso, só que quando a gente lê o texto, a gente chega no capítulo 4, a gente percebe que Moisés está dando desculpa o tempo inteiro, e isso está no contexto das desculpas. Moisés então vai declarar, eu não sei quem está me enviando. O detalhe nessa desculpa é que Deus já havia se identificado, Deus já havia falado no versículo 6, e Moisés já havia compreendido. Deus já havia se revelado no versículo 6, e aí eu quero ler com você aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Versículo 6, disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus já havia falado, Deus já havia se revelado, e o cara de pau do Moisés aqui, rapaz, cara de pau, né, ousado, chega diante de Deus e fala, eu não sei quem que está me enviando, se perguntar, o que eu vou falar, né, eu vou te falar um negócio, se eu fosse um anjo de Deus, estivesse vendo aquele diálogo, eu ia inventar o óleo de peroba naquele momento, Senhor, olha só, no futuro vou inventar um óleozinho aí, dá para esse camarada, porque é muita ousadia, Deus já havia falado, e aí eu falo aqui uma coisa, eu trago para você, olha como que as desculpas nos colocam em posições absurdas. As desculpas nos colocam em posições absurdas na nossa vida. Às vezes nós estamos fazendo verdadeiros absurdos, fazendo coisas totalmente sem sentido, sem nexo. Quem está de fora está olhando e vendo a besteira que a gente está fazendo, os movimentos sem sentido nenhum, mas porque a desculpa nos leva a esses lugares. A desculpa faz com que a gente desperdice palavras que são vitais para a nossa vida. A desculpa faz com que eu pegue ensinamentos preciosos e eu jogue na lata de lixo, porque eu estou mais comprometido com a desculpa do que com a palavra. Às vezes a gente está diante de uma situação, vou dar aqui um exemplo, conjecturando com você, a gente está diante de uma situação e eu sei, Carla, que o nosso Deus não perde o controle de nada, amém? Você crê nisso? Deus está sempre no controle? Deus está no controle.
Quantas palavras você já não ouviu ao longo da sua vida? Que Deus está no controle. Confie em Deus. Deus está no controle. Creia que Ele está cuidando de você. Deus não te abandonou. E a gente ouve palavras sobre isso várias e várias e várias vezes. Textos diferentes, pregadores diferentes. Só que quando nós estamos presos a uma vida de desculpas, quando nós estamos acostumados a viver dando desculpa para Deus, para não dar o movimento que Ele tem para nós, nós desconsideramos todas as palavras que poderiam já ter nos colocado muito à frente na caminhada. Às vezes a gente fica estagnado na vida com Deus por causa das desculpas. Hoje de manhã eu falava sobre inércia. A inércia é um veneno espiritual. Quando a gente se acostuma a viver na inércia, eu vou falar para você uma coisa. A pior coisa, uma das piores, que pode acontecer na sua vida, é você se acostumar a ouvir uma palavra, a ouvir uma pregação, a ler o texto bíblico e a continuar vivendo da mesma maneira. Isso é um veneno, facílimo de cair. A gente se acostuma, e aí a gente vai num culto, estou ali sentado, está aqui o Edgar pregando, e o Edgar fala, e Deus exorta, e Deus bate, e Deus corrige, e aí eu vou lá e falo, fala Deus, aleluia, fala Deus, e aí eu falo, nossa, que palavra forte, e aí eu anoto a frase, posto no Facebook, posto no status, e coloco lá, olha que palavra forte, e aí ainda penso, né, essa palavra é para o Leandro, essa palavra é para o Tiago, quem dera se o Guilherme estivesse aqui essa noite, essa palavra é para ele. E a gente se acostuma a ser admiradores de pregação. O admirador de pregação é um perigo. Porque o admirador de pregação, ele tem acesso a muito conteúdo. O admirador de pregação, ele fica impactado no primeiro momento com aquilo que está sendo falado, mas aquilo não toca o coração dele. O admirador de pregação, ele fica impressionado com aquilo que está sendo falado, com as informações que estão sendo ditas, mas, amados, pregação não é para admirar, palavra não é para admirar, palavra é para praticar, aleluia. Palavra é para pegar e entender como verdade de Deus para a nossa vida. Não adiantava Moisés ter a informação, eu sou o Deus do seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. E essa informação não tocar o coração de Moisés. Moisés estava ignorando uma preciosidade. Terceira desculpa de Moisés, vamos para a terceira. Capítulo 4, vem comigo no capítulo 4, versículo 1. Moisés era ousado mesmo, né? Eu já teria parado já na segunda, talvez. Ou não, né? Ser humano é tudo igual. Versículo 1. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, e nem ouvirão o que eu vou dizer, pois eles vão falar, o Senhor não apareceu a você. Terceira desculpa para Moisés, eles não vão acreditar em mim. Essa daqui a gente é especialista em dar. Essa desculpa a gente tem PhD, o ser humano, essa aqui domina a arte, que é já decretar o fracasso antes de obedecer. Deus dá uma palavra, Deus dá um ensinamento, Deus dá uma direção, e aí, aquela palavra toca o meu coração, aquela palavra mexe comigo, e aí, eu pego aquela palavra, Ana, e eu já começo a pensar, essa palavra é maravilhosa, Patrícia, essa palavra é maravilhosa, William, essa palavra é maravilhosa, mas não vai dar certo na minha vida não, vai dar certo na da Natane. A Natane vai praticar isso aí, vai dar certo na vida dela. Não, vai dar certo na vida da Carla, porque ela é ministra de louvor, agora comigo esse negócio não vai dar certo. E a gente já decreta o fracasso antes de tentar. Antes de viver, é o que Moisés está fazendo aqui. Perceba uma coisa, era o Todo-Poderoso falando com Moisés. Assim como é o Todo-Poderoso falando conosco, quando lemos essa palavra, Deus não erra naquilo que Ele fala. Deus não erra naquilo que Ele direciona. Para de decretar fracasso antes de viver aquilo que Deus está te chamando a viver. Para de decretar fracasso. Quantos exemplos não temos ao longo da Bíblia? Cadê a turma de Antigo Testamento aí? Dá uma glória a Deus aí, turma de Antigo Testamento. Turma de Antigo Testamento é mais, vocês viram, né? Os teólogos são menos barulhentos, né? Turma de Antigo Testamento hoje estudou Juízes, correto? Estudou Juízes. Tem até a mesinha que eles montam ali atrás, é a mesinha da nata ali, eu nem atrapalho. Você que passa pelo salão social, não ouse atrapalhar essa turma. E hoje eles estudaram Juízes. Isso tem uma coisa que eu amo no livro de Juízes, é o seguinte,
Deus tem um senso de humor maravilhoso. Deus tem um senso de humor maravilhoso. Porque Deus chama cada figura que você olha assim e você fala, é coisa de Deus mesmo. Você pega Gideão, Gideão está lá no lugar, ele está malhando uva no lagar, né? Está ali espremendo uva num ambiente que era para malhar trigo. E ele está lá e ele fala, né? Eu sou o menor da menor família. Um homem corajoso que só, né? Medroso toda a vida. Gideão, cheio de argumento com Deus também. Senhor, não é para mim. Senhor, chamou a pessoa errada, bateu na porta errada. E Juízes está cheio desses exemplos. Deus chamando homens que reconhecem, eu não estou a nível dessa chamada. Você pega Davi, o rei escolhido pelo Senhor. O Senhor quebra todos os protocolos, costume, cultura da época, filho mais velho. Deus deveria, humanamente falando, pela expectativa humana, levantar alguém de uma cidade importante, de uma família importante, e deveria ser o mais velho de todos os irmãos. Só que Deus escolhe alguém em Belém. Belém naquela época não era a Belém de Jesus, né, que hoje a gente enaltece, né? Belém era uma cidadezinha. Jessé era mais um homem. Jessé era um homem comum naquela região. E Deus escolhe na cidade de Belém, na família de Jessé, o filho mais novo, ainda por cima. Porque Deus dá amostras de várias vezes para nós ao longo da Bíblia, e Ele chega, inclusive, a nos ensinar isso expressamente em um versículo. Deus não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem. Se Deus não vê como o homem vê, naturalmente, se Deus está nos chamando, se Deus está nos direcionando, nos orientando para algo que parece absurdo e parece que não vai dar certo, confie na palavra de Deus antes de confiar no seu achismo. Para de dar desculpa antes de viver. Chega, isso não cabe na nossa vida, gente. Isso não cabe na vida da igreja. Não podemos ser aqueles que decretam o fracasso, onde Deus está nos direcionando a dar um passo adiante. Para com isso. Quando você receber uma palavra para abençoar a tua família, para de declarar maldição sobre a tua família. Meu filho é outra história, meu marido é outra história, minha esposa é outra história. Ah, você não sabe como é a minha casa. Eu não sei, mas Deus sabe. Deus não fala nada errado, Deus não erra nas suas palavras, Ele não erra nos seus planos, e quando Deus revela é porque Ele quer fazer. Deus revela quando quer fazer. E eu falava isso numa tarde com Cristo aqui. Deus quer fazer e eu quero viver, amém? Você está comigo nessa? Deus quer fazer, eu quero viver. Para de decretar fracasso, não decreta fracasso sobre a sua vida. E Moisés cai nessa terceira desculpa também. E a última desculpa de Moisés, para a gente fechar esse ponto, está lá no versículo 10, a gente leu ele, capítulo 4, versículo 10. Graças a Deus pela paciência dele, amém? Você pode, né? Pode agradecer a Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor é muito paciente com a gente. Porque Moisés tenta mais uma vez, versículo 10, capítulo 4. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor. Rapaz, dá um negócio só de ler aqui, né? Coitado, né? Versículo 10, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Quarta desculpa de Moisés, eu não sei falar direito. Quem já deu essa desculpa aí? Não precisa levantar a mão não, fica tranquilo. Eu não sei falar direito. Moisés agora apela diante de Deus. Essa última desculpa, Moisés apela. Ele apela para uma limitação pessoal. Uma limitação pessoal. Senhor, eu não sei falar direito. Se já não bastasse o Senhor já ter mostrado para Moisés quem ele era, o Senhor já ter mostrado para Moisés que ele não chamou por engano, já não bastasse o Senhor ter mostrado para Moisés, nessa última desculpa, que Moisés decreta o fracasso antes da hora, Moisés agora apela por uma limitação física que ele tem. Senhor, eu não sei falar direito. Senhor, eu sou pesado de língua. E eu amo a resposta de Deus para Moisés. Versículo 11. Quem fez a boca do homem? O Senhor disse para Moisés. O Senhor está dizendo para Moisés o seguinte, Moisés,
Se eu pudesse aqui trazer uma expressão paulista para explicar para você esse versículo, seria o seguinte: Moisés, você está tirando, né, Moisés? Você está brincando, né? Você está de brincadeira. Moisés, você é um brincante. O Senhor vira para Moisés e fala: Moisés, quem fez a boca do homem, Moisés? Quem fez inclusive a sua boca, Moisés? O Senhor está dizendo, entre outras coisas, Moisés, eu fiz você. Eu sei quem eu estou chamando, Moisés. As desculpas que nós damos, amados, perceba, à luz dessas 4, toda desculpa é absurda. Toda desculpa é absurda. Não salva uma. Toda desculpa é absurda. E o problema, repito, é que a nossa desculpa nos mantém estagnados. Porque a coisa mais fácil nessa vida, é a gente se acostumar com as desculpas que a gente dá. O mentiroso profissional, ele é tão bom naquilo que faz que ele acredita na própria mentira. E o que dá desculpa também vai na mesma linha, não é muito diferente disso. Ele se acostuma. Quando você dá a primeira desculpa, ela toca teu coração, você dá a segunda, dá a terceira, dá a quarta, e você vai se acostumando. Sabe o que vai começar a acontecer? Tua visão vai ser deformada por isso, porque você vai começar a olhar para a vida e vai pensar assim: Leandro, a minha vida é mais difícil que a de todo mundo, a minha situação é mais difícil que a de todo mundo, eu não estou em condição, eu não consigo dar espaço, porque a desculpa vai aprisionando o nosso caminhar. A desculpa, irmã Beth, nos faz ficar paralisado, como alguém preso num cimento, como alguém acorrentado em alguma coisa, porque nós nos acostumamos com isso. Misericórdia. Desculpa não é de Deus para nós. E eu quero entrar com você no segundo ponto dessa mensagem, e esse segundo ponto não tem como ser mais direto com você. Deus detesta nossas desculpas. Deus detesta nossas desculpas. Eu preciso ser franco com você nessa noite, à luz dessa palavra, porque Êxodo capítulo 4, versículo 14, você pode ler comigo? Êxodo capítulo 4, versículo 14, é um versículo que nós deveríamos fazer um quadro com ele, um adesivo, uma camisa. Êxodo 4,14, então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O texto é enfático, Deus ficou irado. Deus ficou irado. Deus ficou irado ao ver e ao ouvir tanta desculpa. A nossa desculpa acende a ira no coração de Deus, gente. E não é sem motivo, não é porque Deus é sentimental demais, não é porque Deus é sensível demais. Eu trago para você, vou pedir para projetar aqui, por favor, Provérbios 24, versículo 11 e versículo 12. Vamos lá? Provérbios 24, versículo 11 e versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer: não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo, e não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Palavra de Deus para nós. Deus detesta as nossas desculpas pelo simples fato de que Ele sabe que são mentirosas. Deus detesta desculpas porque desculpa é uma mentira maquiada. Toda desculpa é uma mentira maquiada. Quando a gente decreta um fracasso sobre algo que Deus claramente está dando uma direção contrária, eu estou propagando para mim mesmo uma mentira. Eu estou confrontando aquilo que Deus está falando. Eu estou com as minhas atitudes dizendo para Deus: Senhor, o Senhor está equivocado. E a palavra vai dizer para nós nesse versículo que acabamos de ler aqui: Deus conhece o íntimo do coração do homem. Deus detesta as nossas desculpas. Ele conhece o nosso interior. E eu acrescento aqui um outro motivo para você entender
o porquê de Deus detestar as nossas desculpas. Sabe por quê? Toda desculpa que você dá prolonga o sofrimento de alguém. Eu quero ler aqui com você Êxodo capítulo 3, versículo 10. Êxodo capítulo 3, versículo 10. A palavra vai dizer assim: agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Qual era o chamado de Deus ali? Moisés, você vai livrar esse povo do jugo de Faraó. Você vai livrar esse povo do jugo do Egito. O povo hebreu, o povo de Deus, estava no spa, no Egito. Estava ocupando as grandes posições no Egito. O povo lá no Egito estava ocupando posições confortáveis ali naquele momento. O povo estava bem, Maurício? Estava confortável? Não! O povo estava escravizado. E quando Deus chama Moisés, o Senhor deixa claro para ele: Moisés, o tempo da libertação desse povo chegou. E ao invés de Moisés atender o chamado logo de cara, Moisés fica dando desculpa. Cada desculpa que Moisés dava era mais um minuto de sofrimento na vida do seu próprio povo que estava lá sofrendo. Cada desculpa que a gente vai dando diante de Deus é um minuto a menos que nós poderíamos estar fazendo algo útil no reino, abençoando vidas, abençoando pessoas. Cada desculpa que nós damos diante de Deus é um minuto a mais que a pessoa que poderia ser abençoada continua sofrendo, precisando de uma palavra, precisando de uma oração, precisando de uma intervenção de Deus que Ele quer fazer através de você, através de mim. Deus detesta as nossas desculpas porque ela adia planos maravilhosos de Deus. Você entendeu isso? Amém? Desculpas adiam planos maravilhosos de Deus para a nossa vida. Deus não invade, Deus não chuta a porta, Deus não vai obrigar você a nada, mas saiba de uma coisa: a desculpa que você dá, a desculpa que eu dou, a desculpa que o ser humano dá, ela vai atrasar na nossa vida muita coisa boa que já poderia estar acontecendo. Quanta coisa na nossa vida a gente demorou a viver, porque a gente ficou dando desculpa. E aí depois, graças a Deus, a gente vira a chave, aí a gente vira e pensa assim: Simone, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz esse movimento antes? Por que eu não dei ouvidos antes? E aí eu percebo quanto tempo a desculpa me fez perder. Quantas coisas. E essa palavra é direta para nós. Deus detesta nossas desculpas. Deus não estava perguntando se podia contar com Moisés. Deus estava chamando Moisés. Isso muda muita coisa, Zelinha. Isso muda muita coisa nessa palavra. Sabe por quê, Marcos? Quando Deus pergunta: eu posso contar com você? É uma pergunta, é uma sugestão. Só que Deus, que sabe de todas as coisas, Deus que tem tudo na palma da sua mão, que conhece passado, presente e futuro, que tem definido seus propósitos, que sabe o que Ele é capaz de fazer, quando Ele chama Moisés, Ele deixa claro, esse texto deixa claro para nós: Moisés, está tudo preparado, só vem, Moisés. Vem que eu vou usar você, eu vou usar a tua boca, você vai ter as palavras certas para falar, você vai fazer sinais, você vai fazer maravilhas, o povo vai ser liberto, Moisés. Deus não estava levantando uma possibilidade, Larissa: talvez vai dar certo, Moisés. Porque o homem, quando chama a gente para uma situação, ele fala, né? Fala: ó, Edgar, estou com uma situação boa aí, pode ser que não dê certo, mas posso contar com você? Talvez vai dar errado, pode ser isso. Só que imagina você, coisa maravilhosa, você ser chamado, Rogério, para um empreendimento que já tem garantia. Vai dar certo, meu filho, só vamos embora. Gente, Deus move dessa forma. Por que a gente não entende isso? Quando eu olho para essa palavra, eu fico revoltado, não é com Moisés, é comigo. Eu fico revoltado é com o ser humano de uma maneira geral. Como somos teimosos. Como somos teimosos. Como perdemos tempo nessa vida. Gente, tempo nessa vida não se recupera. Tempo nessa vida não volta atrás mais. Ano que você desperdiça é ano perdido. É ano que você poderia ter vivido algo maravilhoso da parte de Deus. Só que as desculpas têm raízes em medos na nossa vida. E eu digo para você, em nome de Jesus, o verdadeiro amor lança fora todo medo.
quando Deus revela a nós e nós confiamos verdadeiramente nesse Deus. Eu falava aqui hoje pela manhã, integridade não é ser perfeito, integridade é se entregar por completo, é diferente. Quando eu me entrego por completo, eu amo, eu confio. Eu me entrego por completo para a Natânia, ela se entrega por completo para mim, a gente confia um no outro. Natânia sai para trabalhar, Natânia sai para comprar pão, eu não fico neurótico com quem que ela está, será que ela está falando com alguém? Não, porque eu amo ela, o amor lança fora todo medo, e vice-versa, porque o amor gera essa confiança. Desculpa, talvez seja muito forte o que eu vou falar aqui agora, mas é uma verdade em muitos casos. Muitas vezes, as desculpas nas nossas vidas revelam um amor capenga nosso por Deus. Um amor muito capenga. Uma falta de confiança em Deus gigante. Porque as desculpas estão ancoradas em medos. Senhor, se eu fizer isso, vai faltar. Senhor, se eu fizer isso, vão falar de mim. Senhor, se eu fizer isso aqui, vai dar errado. Só que Deus não erra no que Ele fala. Eu estou repetindo isso tantas vezes, que isso é óbvio. E cada desculpa que Moisés dava, era um tempo que estava se perdendo. Era mais um minuto de dor na vida daqueles hebreus. Deus já estava declarando que Ele já havia escolhido Moisés. As perguntas de Moisés podem parecer perguntas ingênuas para um leitor desatento no texto bíblico, pode parecer perguntas sinceras, mas na verdade elas são um confronto à onisciência de Deus. Cada desculpa nossa é um desaforo à onisciência de Deus. Nossas desculpas são verdadeiros desaforos. Fazendo aquelas perguntas, Moisés deixava nas entrelinhas que Deus estava errado em escolhê-lo. E eu volto aqui para nós mais uma vez e pergunto a você: será que as nossas desculpas hoje em dia não expressam a mesma coisa? As nossas desculpas despertam essa ira no coração de Deus, esse descontentamento, porque Deus detesta desculpas. Deus quer fazer, gente. Deus quer fazer. Quantas coisas Deus quer operar, quantas coisas Deus pode fazer através de nós. Chega de desculpas na nossa vida, meu irmão. Chega de desculpa na nossa vida, minha irmã. Jovem, em nome de Jesus, aprenda desde cedo a ser corajoso em Deus, amém? Aprenda a ser corajoso em Deus. A fase para nutrir essa coragem na tua vida é agora, porque na juventude tem menos coisa para perder e você vai ver na tua vida, Deus é fiel, um ato de obediência na tua vida, na sua juventude, não vai te fazer passar fome, não vai te deixar sozinho, não vai te deixar frustrado, envergonhado. Experimenta o que Deus é capaz de fazer. Mães, pais, experimenta confiar em Deus, com relação à sua família, com relação aos seus filhos, com relação ao seu casamento. Confie no Senhor, obedeça aquilo que a palavra te chama a fazer, e você vai ver, Deus age através da palavra dele, Ele permanece fiel a ela. Deus pode não agir no seu tempo, mas Ele age, Deus faz. Quantos casos nós vemos, quantos casos testemunham isso? Enquanto Moisés perdia tempo dando desculpas, o tempo passava e o povo continuava escravizado. Além de fazer Moisés perder tempo, as desculpas também nos tornam incrédulos. E eu quero fechar esse ponto com isso. As desculpas nos tornam incrédulos. E aí eu chamo a sua atenção aqui para o capítulo 4, versículo 2 a 5. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 2 a 5. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E então ele respondeu: um bordão, ou seja, um cajado, um pedaço de pau. Versículo 3, então lhe disse Deus: joga no chão. E ele jogou no chão e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia da serpente, fugia dela, corajoso igual eu. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a tua mão e pegue-a pela cauda. Aí é coragem, hein? E aí naquele momento, pegue ele pela cauda. E ele estendeu a mão, pegou pela cauda e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Agora eu te pergunto, isso aqui está antes ou depois da última desculpa? Está antes. Moisés viu. Claudinei, Moisés viu. Imagina você,
Imagina, Júlio, pega lá um pedaço de pau, um cajado, toca no chão, vira uma cobra na frente do teu olho, você está vendo, né? Não tem ninguém te contando, você está vendo, gente. Você está vendo. E aí, meu Deus do céu, virou cobra, você corre dela, você está vendo, virou um bicho. E Deus fala, pega pela cauda, vai virar cajado de novo, você pega, vira cajado. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Às vezes a gente fica pensando, né? Senhor, me dá um sinal que aí eu vou crer. Deixa eu te falar uma coisa. Se você for refém das suas desculpas, você pode ver um mar se abrindo na tua frente, você vai continuar incrédulo. A incredulidade é resultado da desculpa. Moisés viu. Ali naquele momento talvez você possa pensar e diga, agora não tem mais para onde correr, agora ele vai, Fernanda, agora ele vai, Andréia, agora vai, Edmilson. Só que a palavra de Deus nos revela que quando nós somos incrédulos, nós vemos sinais, ficamos viciados em sinais, mas ficamos só na superficialidade, admirando sinais. A gente admira sinal. Quanta gente que a gente não conhece por aí, que viu coisas, testemunham coisas incríveis, maravilhosas, mas fica só na admiração. Porque sinal não tem poder para gerar fé na vida de um coração de alguém que está refém das desculpas e é um incrédulo por resultado disso. Moisés estava num nível de incredulidade absurdo naquele momento. E aí eu falo para você nessa noite, em nome de Jesus, se você estiver vivendo um momento onde as desculpas têm feito parte da sua vida, eu vou falar para você um conselho aqui de amigo de pastor, para você não perder tempo na sua vida. Não perde tempo pedindo para Deus fazer sinal para curar a tua incredulidade não, tá? A cura para a incredulidade é obediência. Às vezes a gente fica, Senhor, eu quero ver sinal. Meu Deus, não tem cura. Se eu visse cura, se eu visse alguém aqui entrando sem perna e a perna da pessoa nascer, aí, Rogério, eu ia acreditar. Aí é nada. Porque isso não cura incredulidade, coisa nenhuma. Isso vai te tornar uma pessoa fascinada. Você vai chegar em casa e vai falar, rapaz do céu, William arrancou os cabelos. Foi muito forte o que aconteceu lá. Leandro, você tinha que ver. Não tinha perna, brotou perna no rapaz. Deus faz, aleluia. Começou a crer? Não, porque isso não gera fé. A multidão que seguia Jesus, viu Jesus multiplicando pães e peixes, lembra dessa passagem? Via Jesus curando e a multidão ia atrás dele. Bastou um sermão. Jesus virando para o povo e falava, vocês vieram atrás de pão, eu digo para vocês, eu sou o pão da vida. Bastou um sermão para toda aquela multidão abandonar Jesus. Viu sinais. Jesus preso ali, viram sinais, viram cura, viram Lázaro ressuscitado ali no meio, Lázaro estava lá. Só que isso não foi suficiente, eles começaram a gritar, crucifica Jesus, solta Barrabás. Porque sinal não gera nada. Às vezes a gente é tão ávido por sinal e a pergunta é, por que você quer sinal? Não estou falando que sinal é ruim não, cura é bom, mover do Espírito Santo é bom, palavra de Deus é boa, isso tudo é maravilhoso, pastor gosta muito, pastor gosta de um glória a Deus, pastor gosta de um derramado Espírito, tive uma experiência esses dias, contei aqui para vocês, mas eu não me iludo, isso não é o que sustenta a minha fé, o que sustenta a fé é obediência à palavra de Deus. Se você não se acostumar a ouvir e praticar a palavra de Deus, você vai ser mais um incrédulo nesse mundo. E eu fecho então essa palavra destacando para você o terceiro e último ponto dessa mensagem. Terceiro e último ponto é o título da mensagem, inclusive. Desista das desculpas. Desista das desculpas. E eu quero destacar para você uma coisa. Capítulo 4, versículo 15. Vem comigo aqui. 18. Versículo 18. Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse, deixe-me voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Moisés, no final de tudo isso, desistiu das desculpas. Moisés, depois desse show de horrores aqui que a gente falou nessa noite, dessa vergonha,
Depois dessa palhaçada toda aqui da parte de Moisés, desculpa para cá, desculpa para lá, depois desse showzinho todo, Moisés decidiu obedecer. Talvez você possa olhar hoje e pensar assim, pastor, eu já dei tanta desculpa na vida. Nunca é tarde para você começar. Nunca é tarde para desistir das desculpas. Eu lembro que uma vez eu ministrei uma série de mensagens aqui na igreja, e o tema da série era desista para ser feliz. E uma das mensagens tinha esse tema aqui, inclusive, desista das desculpas. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que desistir, a desculpa é uma delas. Você não é coitado, você não é coitada, você não é menor do que ninguém, você não é alguém que Deus olhou e falou, vou descarregar toda a dificuldade do mundo só em cima desse aqui ou dessa aqui. Todos nós aqui temos nossas lutas, temos nossas adversidades, temos as nossas dores, não estou desconsiderando nenhuma delas, todos nós temos desafios, só que uma coisa é fato, e a palavra nos joga nessa direção, e não tem como, tem para onde correr, obediência segue sendo obediência, não tem ninguém aqui, que vive em obediência a Deus, sem viver algum nível de renúncia na vida, ou não é verdade? Quem vive renúncia aí, dá um glória aí, só para eu fazer uma pesquisa, eu estou aqui também, glória a Deus, não tem como obedecer sem renunciar. O problema é que às vezes a gente quer ter tudo ao mesmo tempo, e a desculpa nos leva para essa direção. Senhor, eu vou ficar aqui dando desculpa até que a posição perfeita chegue, eu vá confortável, eu vou falar para você, você vai ficar para trás, e vai ficar para trás, vai morrer na tua incredulidade, e olha, não queria estar no teu lugar. A questão toda que a gente tem que aprender aqui é posicionamento. Quer desistir das desculpas na sua vida? Eu trago uma lição só para fechar. Para desistir das desculpas é se movimentar. Tem outro caminho não. Ah, pastor, faz uma oração forte aí por mim aí, eu oro por você, se vai ser forte, se vai ser fraca, aí é você que sabe aí o que vai ser. Ah, pastor, põe um óleo na minha cabeça, eu pego aqui um óleo, põe na tua cabeça, eu te mergulho na cachoeira, eu falo para você subir um monte de joelhos, faz o que você quiser. Mas o que vai te livrar da desculpa é a atitude na sua vida, atitude e movimento. Não adianta, de novo, como eu falei aqui, não adianta a gente ser admirador de sermão. Que palavra, meu Deus, foi muito forte. Eu tenho um amigo que ele fala assim, meu Rogério, ele é da roça, lá de Minas. Puxa, beça, ele é muito forte, varão, é muito forte. E às vezes a gente fica assim, né? Meu Deus, é muito forte. Vai ser mais forte ainda quando você praticar. Vai ser mais forte ainda quando eu praticar. Não tem outro caminho. Pastor, eu quero viver livre da desculpa na minha vida, o que eu faço? Abandona hoje o que tem que ser abandonado. Abandona a desculpa hoje. É como diz a letra do louvor, né? Eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. O que isso significa? Renunciei e não tem mais volta. É igual a vida do velho homem, da velha mulher. Batizou, mergulhou nas águas, batismo por imersão, por aspersão, derramamento, seja qual for. Velho homem morreu, não é verdade? Glória a Deus. Sepultou, morreu, velho homem, velha mulher, acabou. Porque aquele dia, algo se rompeu na sua vida, você nasceu de novo. Na nossa vida com as desculpas é a mesma coisa, tem que deixar para trás. Tem que queimar, largar para trás e falar, desculpa nunca mais. E eu vou falar para você, a desculpa vai bater na porta do seu coração de novo. Só que cabe a você fechar a porta para ela, desculpa que não. Desculpa não é postura para um discípulo frutífero na presença do Senhor, amém? E nós vamos frutificar, nós vamos avançar. Quer romper na sua vida, quer romper com as paralisias, com a inércia, com tudo isso de ruim, que atrapalha o nosso desenvolvimento, nossa vida com Deus, para de dar desculpa e obedece ao Senhor. Para de dar desculpa, ouve a voz do Senhor e fala, Senhor, eu até posso não saber falar direito, eu até posso não ver caminho aqui para frente, mas se Deus está mandando eu largar, eu largo, eu vou nesse caminho, não sei para onde vai levar, eu não sei o que vai dar com a minha família, eu não sei como que vai ser a provisão, dinheiro, amigos, companhia, eu não sei se vai ser seguro, se vai ser violento, a questão é a seguinte, o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Se você recebe essa palavra, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nessa noite, em nome de Jesus.